Seu gato não está tentando conversar com você. Eu sei. Dói ouvir isso. Principalmente depois de anos respondendo miau de volta como se estivesse participando de uma negociação diplomática entre espécies. Mas a realidade é muito mais interessante. E muito mais humilhante. Porque existe uma grande chance de que seu gato não esteja miando porque ama você. Nem porque sente sua falta. Nem porque deseja compartilhar os pensamentos profundos que surgiram enquanto observava uma parede durante 3 horas. Ele está miando porque descobriu uma coisa. Você é treinável. Sim. O animal que você acredita estar educando provavelmente está manipulando seu comportamento com uma eficiência que faria muitos psicólogos comportamentais ficarem orgulhosos. Hoje eu vou explicar por que os gatos miam. Quando isso é normal. Quando isso é um problema. E por que a maioria dos humanos interpreta completamente errado aquilo que o próprio gato está tentando comunicar. O problema. Existe uma característica fascinante da espécie humana. Vocês enxergam emoções humanas em absolutamente tudo. Nuvens. Tomadas. Carros. Pedaços de pão. E obviamente gatos. O gato mia uma vez. Você conclui que ele está triste. Mia 2 vezes. Você conclui que está com saudade. Mia 3 vezes. Você já está escrevendo uma fanfic emocional inteira na sua cabeça. Enquanto isso o gato está pensando algo muito mais simples. Abra a porta. Ou. Cadê a comida? Ou. Existe um inseto naquela parede e você está atrapalhando minha caça. A etologia passa boa parte do tempo corrigindo exatamente esse tipo de erro. Por que comportamento animal não deve ser interpretado pela lente das emoções humanas? Deve ser interpretado pela função biológica daquele comportamento. E essa é a pergunta correta. Não, o que meu gato está sentindo. Mas sim. Por que esse comportamento existe? É aqui que a conversa fica interessante. A primeira bomba, gatos adultos quase não miam uns para os outros. Sim. Você ouviu corretamente. Vou repetir para os bípedes que estavam distraídos olhando notificações. Gatos adultos raramente utilizam miados para se comunicar entre si. Pausa. Deixe essa informação assentar. Porque ela destrói metade das crenças populares sobre comportamento felino. Entre gatos, a comunicação acontece principalmente através de linguagem corporal. Posição das orelhas. Movimento da cauda. Expressões faciais. Postura. Odor. Marcação territorial. Contato visual. O miado é muito mais utilizado na comunicação entre gatos e humanos. Ou seja, seu gato não está falando gatês. Ele está falando humanês. E sabe por quê? Porque vocês são absurdamente ruins para perceber sinais corporais sutis. Explicar linguagem corporal felina para alguns humanos é como ensinar literatura clássica para uma torradeira. O equipamento não foi projetado para isso. Então o gato precisou simplificar. Transformou comunicação corporal complexa em alarmes sonoros. Uma adaptação brilhante. Do lado dele. Seu gato descobriu que você é programável. Agora chegamos ao conceito mais importante deste vídeo. Aprendizagem associativa. Uma das bases da ciência comportamental. Imagine a seguinte cena. O gato mia. Você oferece comida. O gato mia novamente. Você oferece comida outra vez. Repita isso algumas dezenas de vezes. Pronto. Você acabou de construir uma máquina de condicionamento operante. Parabéns. Sem perceber, você participou de um experimento clássico da psicologia comportamental. Seu gato aprendeu uma associação. Miado. Resultado. Recompensa. Miado. Resultado. Recompensa. O cérebro registra padrões. Todos os cérebros fazem isso. O seu inclusive. Embora às vezes eu tenha dúvidas. O nome técnico disso é reforço positivo. Quando um comportamento produz uma consequência agradável, a probabilidade daquele comportamento aumentar cresce. É exatamente assim que cães aprendem comandos. Golfinhos aprendem apresentações. Papagaios aprendem truques. E gatos aprendem a manipular humanos. O gato não mia porque funciona. Ele mia porque funcionou. Existe uma diferença importante. O gato não continua miando porque acredita. Ele continua miando porque acumulou evidências. Muitas evidências. Você forneceu essas evidências. Ao longo de meses. Ou anos. Pense nisso como um cassino. Se uma máquina paga prêmio frequentemente, o jogador continua usando. Seu gato fez exatamente o mesmo cálculo. Só que mais rápido. E sem precisar de uma planilha.
Comida, o maior treinador de humanos da história. Vamos falar sobre comida. Porque 9 em cada 10 casos começam aqui. Você acorda. O gato mia. Você alimenta. Você chega em casa. O gato mia. Você alimenta. Você passa pela cozinha. O gato mia. Você alimenta. Em algum momento seu gato conclui que existe uma relação causal entre som produzido e aparecimento mágico de recursos. E honestamente, ele está correto. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Explicar isso para alguns bípedes é como explicar gravidade para alguém que insiste em pular de prédios para testar teorias alternativas. A ciência já respondeu. Atenção também é recompensa. Agora chegamos numa parte que surpreende muita gente. Comida não é a única recompensa. Atenção também é. Aliás, para alguns gatos ela vale mais. Você escuta o miado. Olha para o gato. Conversa. Pega no colo. Interage. Pronto. Reforço entregue. O cérebro registra novamente. Miado. Resultado. Contato social. Sucesso. Você acha que está apenas respondendo. O gato acha que está treinando. E os dados sugerem que ele tem razão. Tédio, o assassino silencioso dos gatos de apartamento. Agora vamos falar de algo sério. Muito sério. Tédio. Por que existe uma diferença entre um gato comunicativo e um gato cronicamente subestimulado? O gato doméstico continua sendo um predador. Pequeno. Fofo. Mas predador. Foi projetado para investigar. Explorar. Caçar. Escalar. Monitorar território. Resolver problemas. Agora observe muitos ambientes modernos. Uma caixa de areia. Uma tigela. Uma parede. Outra parede. E mais uma parede. Durante 15 anos. Extraordinário. É quase um experimento sobre privação ambiental. O gato começa a procurar estimulação. E vocalização pode ser uma dessas estratégias. O cérebro felino precisa trabalhar. Muitos bípedes acreditam que enriquecer o ambiente significa comprar um brinquedo. Não. Isso é o equivalente cognitivo de dar uma única palavra cruzada para um humano e esperar entretenimento pelos próximos 6 meses. O cérebro precisa de novidade. Desafio. Variabilidade. Controle ambiental. Escolhas. O enriquecimento verdadeiro envolve oportunidades para o animal expressar comportamentos naturais. Subir. Esconder. Perseguir. Farejar. Investigar. Resolver problemas. Como qualquer um saberia se tivesse aberto um livro de etologia nos últimos 20 anos? O cio, quando a biologia pega o microfone. Agora vamos falar dos gatos não castrados. Porque nesse momento a natureza assume o controle. E a natureza não é conhecida por sua discrição. Fêmeas no cio podem vocalizar de forma impressionante. Não estou falando de miados. Estou falando de performances acústicas completas. Concertos. Óperas. Manifestações artísticas involuntárias. Tudo motivado por hormônios reprodutivos. Machos também podem aumentar vocalizações. Especialmente quando detectam fêmeas próximas. Não é drama. Não é personalidade. Não é rebeldia. É fisiologia. A biologia continua existindo mesmo quando o bípede prefere explicações mais românticas. Quando o miolo começa a envelhecer. Agora vamos falar dos gatos idosos. Porque nem todo aumento de vocalização é comportamental. À medida que o cérebro envelhece podem surgir alterações cognitivas. Desorientação. Mudanças nos ciclos de sono. Confusão espacial. Maior ansiedade. Alguns gatos passam a vocalizar especialmente durante a noite. E aqui precisamos parar de brincar de detetive comportamental. Porque alterações médicas entram na conversa. E isso muda tudo. Quando a idade pesa. Agora vamos falar dos gatos idosos. Porque nem todo aumento de vocalização é comportamental. À medida que o cérebro envelhece podem surgir alterações cognitivas. Desorientação. Mudanças nos ciclos de sono. Confusão espacial. Maior ansiedade. Alguns gatos passam a vocalizar especialmente durante a noite. E aqui precisamos parar de brincar de detetive comportamental. Porque alterações médicas entram na conversa. E isso muda tudo. Quando miau é um pedido de socorro. Preste atenção nesta parte. Mudanças repentinas de comportamento merecem investigação. Sempre. Se um gato que nunca vocalizou começa a vocalizar excessivamente, algo pode estar acontecendo. Dor.
hipertireoidismo, hipertensão, problemas neurológicos, alterações sensoriais, diversas possibilidades. O comportamento é um sintoma, não um diagnóstico. Vou repetir. Porque isso salva animais. Comportamento é sintoma, não diagnóstico. Achar que todo miado excessivo é carência é tão inteligente quanto concluir que toda tosse é alergia. A medicina funciona um pouco melhor do que isso. O que fazer na prática? Primeiro, observe contexto. Quando ele mia? Onde ele mia? Para quem ele mia? O que acontece depois? A função do comportamento costuma estar escondida nessas respostas. Segundo, enriqueça o ambiente. Mais oportunidades de exploração. Mais brincadeiras. Mais atividade mental. Terceiro, pare de recompensar involuntariamente comportamentos que você não quer aumentar. Quarto, se houver mudança brusca, procure avaliação veterinária. Não do Google. Não do fórum de internet. Um veterinário. Hipertensão. Problemas neurológicos. Alterações sensoriais. Diversas possibilidades. O comportamento é um sintoma, não um diagnóstico. Vou repetir. Porque isso salva animais. Comportamento é sintoma, não diagnóstico. Achar que todo miado excessivo é carência é tão inteligente quanto concluir que toda tosse é alergia. A medicina funciona um pouco melhor do que isso. O veredito. Seu gato provavelmente não mia porque é dramático. Ele mia porque aprendeu que funciona. Porque precisa de algo. Porque quer algo. Porque está tentando comunicar algo. Ou porque existe uma alteração física ou comportamental que merece atenção. O erro do bípede é assumir que todo miado representa uma emoção humana. Não representa. Comportamentos possuem função. Sempre. A pergunta correta nunca foi: meu gato me ama? A pergunta correta é: o que meu gato ganha quando faz isso? Quando você entende essa resposta, metade dos mistérios felinos desaparece. Agora vá observar seu gato. Desta vez usando o cérebro. Será uma experiência nova para ambos. Eu preciso voltar ao meu descanso. E você precisa aprender que comunicação animal é um pouco mais complexa do que responder miau para tudo. Embora, considerando a qualidade de algumas conversas humanas, talvez não muito mais complexa.